Glórias a Deus. Os irmãos podem estar sentados, por gentileza. Eu confesso que eu não sei se fica fácil ou difícil pregar o Evangelho de John. Ainda não decidi. Vai depender dessa aula. Amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias, assentados mesmos, no Evangelho segundo João, capítulo 8, João 8, 31, 32. O nosso tema é o conhecimento da verdade como princípio da liberdade cristã. Um tema extenso, mas você vai ver junto comigo que é um tema muito simples. Diz assim a palavra de Deus: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler esse verso junto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graças a Deus. Meus amados, primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e eu gosto sempre de iniciar com uma pergunta, porque nós vamos trabalhando ela durante toda a aula, e acredito que ela nos guia de forma um pouco mais didática a respeito do assunto. Mas você se considera livre? Você sabe o que é liberdade? É um tema um tanto quanto complexo de se entender, né? Porque como que nós vamos definir o que de fato é liberdade? Alguns psicólogos famosos já disseram que homem nenhum pode ser aprisionado se somente estiver livre. Perante seu corpo e a sua mente o levará a lugares inimagináveis. Outros, porém, acreditam que muitos estão saudáveis, mas presos dentro da sua própria consciência, dentro da sua própria mente. Então perceba que o conceito de liberdade ele não está atrelado a ir ou vir. Ser livre não significa poder ter acesso a qualquer lugar e nem tampouco ter restrição a determinados ambientes. Esse conceito é muito simples, é muito simplório sobre o que é ser livre. E Jesus Cristo ele vai dizer para nós então que existe uma maneira de ser verdadeiramente livre. Ora, se Jesus Cristo teve a preocupação de dizer que existe uma maneira verdadeira de ser livre, certamente é porque existem as maneiras falsas. Pois não existe conflito entre verdade e mentira se houver apenas uma verdade absoluta. Então, se a palavra de Deus nos diz que verdadeiramente seremos livres, nós precisamos entender como eu adquiro essa liberdade. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você, porque a liberdade sem Cristo, ela é ilusão. Então, primeiro ponto, liberdade sem Cristo é prisão. O oposto de liberdade é prisão, cárcere. Tudo aquilo que não está em Cristo está aprisionado, acorrentado. Independente de religião, independente de crença, independente de fé, independente de país, ou você está enxertado na oliveira, foi cantado, né? Oliveira verdadeira, posso eu dar fruto, enxertado assim, ganhei uma bênção para os louvores, viu? Parabéns. Ora, só há como dar fruto enxertado, ligado, conectado. Em quem? Jesus Cristo. Acredito que até aí eu não falei nenhuma novidade para ninguém. Mas agora nós precisamos entender que a escravidão da ignorância é a escravidão mais letal para o povo de Deus. O Novo Testamento vai dizer assim: o meu povo, ele erra por não... Glória a Deus, o povo está afiado. Estou feliz. Significa que se vacilar aqui na frente o povo pega. Muito bom. Então, o Novo Testamento é claro: erreis por não... Significa que se você conhecer, você não erra, concorda? É o oposto. Agora, Oséias 4:6, ele vai trazer algo mais assustador ainda. Ele vai dizer: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Vou passar aqui só para os irmãos acompanharem.
Pode passar, pode para frente, pode para frente, pode para frente. Amém. O meu povo foi destruído, porque ele faltou o... Significa que, se a gente ampliar um pouco mais, a falta de conhecimento, ela não é apenas pedra de tropeço. A falta de conhecimento não é apenas aquilo que nos faz errar, mas o persistir na falta de conhecimento leva o povo à destruição. Leva o povo à ruína, à decadência. Pastor, por que estamos preocupados em tratar conhecimento em um congresso? Porque se você não obtiver conhecimento, se a sua igreja não tiver conhecimento, se você não se aplicar e adquirir conhecimento, toda essa estrutura eclesiástica a qual você ama e faz parte, ela pode ser destruída. Luciano, mas a minha igreja permanece lá. Eu sinto que falta conhecimento, eu sinto que falta conteúdo da palavra, eu sinto que falta profundidade, eu sinto que falta... Mas a igreja continua. Mas a igreja não é uma estrutura física. A igreja não são paredes de tijolos. A igreja é o povo de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para adquirir para si, não uma igreja, um povo peculiar, exclusivo, adquirido, povo seu. Isso é a igreja. E na falta de conhecimento, esse povo vai se deteriorando. E qual é a nossa preocupação nesse momento? Que venhamos incorrer no mesmo erro. Vivemos uma geração que tem aberto mão do conhecimento. Vivemos uma geração onde, se você anuncia grandes nomes do louvor, e por sinal, parabéns, você enche auditórios. Mas se você fala em pregação, o povo franze o nariz. Se você fala em vigília de louvor na sua igreja, o povo dá pulo. Agora, se você fala em escola bíblica, dá para contar no dedo quem é fiel. A grande verdade é que a escola bíblica ela está na UTI de todas as igrejas. Me ajudem aí, que não quero de vocês é igual a minha, porque senão eu vou começar a me sentir mal aqui. Mas você tem aí uma frequência de no máximo 30% da igreja que frequenta a escola bíblica. E os outros 70%? Os outros 70% estão lá no domingo à noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, Jesus é salvo, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito. Não sabe nem o que está adorando. Não sabe nem para quem está adorando. Luciano, mas é melhor estar ali do que não estar, mas para ir para o inferno do mesmo jeito. Então nós não podemos nos conformar simplesmente porque a pessoa está de corpo presente dentro da igreja. Meu amado, está de corpo presente dentro da igreja, está com a alma no inferno. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. O povo não conhece mais. Sabe por que os jovens de hoje em dia não se preocupam mais em ter um namoro santo? Porque nem sabem o que isso significa. Eles não sabem o impacto, o prejuízo espiritual de você ter uma vida sexual antes do casamento. Que isso é mais do que mera carnalidade. Que isso tem um conceito bíblico, espiritual, santo, que diferencia o povo de Deus do povo que não é de Deus. Mas sabe por que eles erram? Porque não é dado conhecimento. E sabe onde é que a igreja era? A igreja era quando o pastor diz assim para o jovem assim, vou usar da minha igreja, tá? Amanda, quando você começar a namorar daqui uns 25 anos, espero eu pelo menos, você tem que se santificar. Porque se você pecar, você vai para o inferno. Olha que absurdo. Ela não vai se santificar para agradar a Deus. Ela vai se santificar porque ela quer ir para o inferno. Os irmãos acham que isso é conhecimento? Não. Isso é tortura. Isso é um relacionamento abusivo, onde você está com Deus por medo, e não por deleite, e não por desfrutar da presença de Deus. Mas a falta de conhecimento faz isso com o povo. Se não vir na escola bíblica, Jesus volta, você fica, hein? Quem nunca disse isso? Que atire a primeira pedra aqui. Eu já vou começar a falar de pedra, tá? Porque é lógico que o pastor quer a igreja cheia. Eu também quero a minha cheia. Só que o problema é que quando você força a igreja a estar presente, não pelo conhecimento,
mas pelo medo de ir para o inferno, você está inconscientemente fazendo aquela pessoa estar ali sem querer estar. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, meu amado: como é que você espera passar uma eternidade com Deus se você não tem prazer em estar com Ele algumas horas aqui nessa terra? Bendito seja Deus. Não consigo entender. Muitas vezes o povo fala: volta logo, Jesus, que eu quero ir para a eternidade. Bom, mas na eternidade nós vamos cantar 24 horas por dia. Na eternidade nós vamos conhecer e prosseguir conhecendo e eternamente conhecer Jesus Cristo, conhecer a Deus e o Pai. Ou seja, é mensagem, 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 mensagem. É culto, 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 culto. E aí o camarada que já começa a olhar para o relógio quando o pastor passa 5 minutos do tempo, e eu não estou dizendo que eu vou passar aqui não, cala a beça, tá, pastor Valdir? Estou falando exemplos práticos. Ele já começa a se remoer na cadeira porque esse culto não vai acabar não. E o pastor não sabe que eu tenho compromisso? O pastor não sabe que eu tenho aniversário para ir? Ele não tem mais nada importante para fazer não? Ora, por que você vê? Isaías capítulo 1 vai dizer, Deus vai dizer ao povo: quando viestes até mim, quem requereu isso de vós? Que viestes pisar nos meus atos? Quem quis? Quem pediu? Você está conseguindo entender? Eu vou voltar para o tema aqui. A escravidão da ignorância é a pior que tem, porque ela abre espaço. Porque aí o que você faz para encher a igreja? Você oculta a verdade e começa a trabalhar aquilo que é mais superficial, que não confronta o povo, que confronta só aquelas áreas que o povo gosta de ser confrontado. Sabe aquelas mensagens que diz que se você fizer cócegas no gigante que tem dentro de você e desperta, você vai se transformar numa pessoa extraordinária? Não é esse tipo de confronto, mas é aquele confronto que massageia, sabe? Aí esse tipo de mensagem enche a igreja. E aí sabe o que nós ouvimos muitas vezes? Pastor, mas você tem que entender que se você continuar pregando dessa forma, o povo vai embora. Mas o povo nunca teve, irmão. O povo nunca teve. Jesus Cristo pregava para multidões de 5.000 pessoas. Mas quando ele ia para o Monte das Oliveiras orar, quem estava junto? Era um grupo pequeno de pessoas que ainda dormiam, não conseguiam permanecer, mas pelo menos estavam ali, queriam estar ali. Agora, quando tinha 5.000, Jesus tinha que fazer milagre para alimentar, para encher a barriga do povo, porque o povo tinha fome, o povo tinha necessidade. E é isso que crente que não quer conhecimento acaba fazendo para a igreja. Dá trabalho para o pastor, dá trabalho para as professoras, dá trabalho para os diáconos, dá trabalho para a igreja, dá trabalho para as senhoras. Sabe por quê? Ele come, ele bebe, ele reclama, ele faz fofoca, ele fala mal, ele xinga, ele dá mau testemunho, ele fala o que não deve, ele faz o que não deve. Aí sabe o que isso acontece? Os outros olham e dizem: mas não é crente? Não é. Sabia que a segunda classe mais desmoralizada do país são os pastores? Sabe qual é a primeira? A política. Porque se nós perdêssemos para eles também, daí o negócio ia estar complicado. Mas colocaram a gente na mesma conta. E isso já é apavorante. Mas por quê? Por causa de homens e mulheres sem caráter, sem vida espiritual, e não ter caráter, não ter vida espiritual, até não tem problema, porque Deus transforma. Agora o problema é não ter caráter, não ter vida espiritual e não ter vontade de aprender. Aí você faz escola bíblica, sabe quem é que não vai? É esse aí. É o que dá bom testemunho. Sabe quando é que ele vai começar a dar bom testemunho? Nunca. Aí sabe quando que a igreja vai começar a mudar a sua imagem perante o mundo? Aí culpam os pastores, é lógico. Vai culpar aqueles que estão à frente, e nós estamos aqui para isso mesmo, para ser os primeiros a apanhar. Mas nós temos que descansá-los porque nem tudo é nossa culpa. O povo precisa assumir a sua responsabilidade. Eu quero fazer uma pergunta: quem é que é cristão? Levanta a mão. Você é cristão mesmo? Mesmo?
levantaram a mão. Então todo mundo no congresso. Ou eu estou desconvertendo todo mundo. Não é essa a minha intenção. Meus amados, vou voltar para o texto aqui e os momentos finais da aula eles vão ocorrer aqui. Vocês entenderam onde eu quero chegar, amém? Sem conhecimento, o povo de Deus ele é destruído. E sem conhecimento de Cristo não existe liberdade. Você está aprisionado. O texto que nós lemos, ele traz um detalhe interessante. E aí o irmão ali do slide pode fazer a gentileza de deixar lá no slide do texto dele. E deixa lá até o final, por gentileza. O texto que nós lemos, ele diz algo interessante. Eu não sei se você prestou atenção, mas ele diz assim, ó. Jesus dizia aos judeus que... Para quem Jesus estava falando? Para crente. Ele não estava falando para o mundo. Ele não estava falando para aqueles que estão lá fora. Ele estava falando para os que estavam dentro. Você conseguiu entender? Significa que tem crente preso. Significa que tem crente, porque todo aquele que crê é considerado crente, enjaulado. E Jesus vai falar com esses, ó. Jesus dizia aos judeus que criam. Mas o contexto aqui, ele é famoso e você conhece, é o contexto daquela mulher que foi pega em adultério. E que ela foi arrastada até o templo, levada até Jesus. E quando chegaram até Jesus, e eu vou trabalhar um pouco aqui o texto agora com você, amém? Então fica comigo aí, porque agora eu acredito que é um momento muito importante. Quando chegaram até Jesus, disseram a ele o seguinte: mestre, essa mulher aqui, ela foi pega no próprio ato de adultério. E a lei de Moisés, ela nos diz que os que tais forem pegos devem ser apedrejados até a morte. Pergunto a vocês, a lei dizia ou não dizia? Quem foi que deu a lei? Jesus era Deus ou não era? Então aqui agora nós temos um problema. Jesus ia se contradizer? Então ele tinha que ter mandado matar. Porque foi ele que falou na lei que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado até a morte. E agora os religiosos da época arrastam essa mulher até Jesus e vão dizer: ó, mestre, essa mulher aqui falou isso. Só que sabe onde é que está aqui a questão? A afronta não estava nesse ponto. A afronta estava no complemento. E tu, o que dizes? Você lembra dessa passagem? Ó, mestre, essa mulher aqui foi pega em adultério. A lei fala que quem for pego assim tem que ser apedrejado. Isso é o que está na Bíblia, isso é o que está na lei, amém? E tu, o que dizes? Olha o perigo que a gente entra aqui. Sabe o que é? Sabe o que é isso? Isso é mais ou menos assim, ó. Pastor Celso, lá na minha igreja diz que a salvação é somente pela graça. E o Senhor o que diz? Eles estavam confrontando a teologia que Jesus estava implantando. Eles estavam querendo pegar Jesus não no ato de perdoar ou não perdoar aquela mulher, porque eles já tinham sentenciado ela. Mas eles queriam saber se Jesus iria dar uma nova doutrina, se ele iria sobrescrever o que ele já tinha falado anteriormente, se ele iria confrontar ou se ele iria mudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque os religiosos da época, eles não tinham preocupação em acrescentar nem em tirar nada da palavra de Deus. Eles se achavam no direito de, por serem os líderes religiosos, eles se achavam no direito de acrescentar ou tirar. Então você tinha dois grandes grupos: o fariseu, que acrescentava a coisa, e o saduceu, que tirava a coisa. Cada qual cria na Bíblia do seu jeito. E aqui agora eu vou entrar numa área perigosa. E talvez muitos não vão gostar. Mas vamos lá. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje acontece assim, ó. A Bíblia é um manual de salvação, salvação pela graça. Mas chega o camarada, bate lá no portão da sua casa e diz assim: se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. E aí sabe o que você faz? Muitos: não, mas respeito é a crença dele, né? Mas qual que é a verdade? Isso é verdade?
Luciano, então tem que ser mal educado? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que aprender. Para você poder ensinar. Porque foi isso que fizeram com Jesus lá. A Bíblia fala assim, mas e tu? Porque talvez o Senhor fale uma coisinha diferente. E sabe o que as pessoas fazem hoje? Pulam de igreja em igreja, procurando essa coisinha diferente para poder expandir os princípios que o pastor Messias falou aqui. Ah, lá na igreja do pastor Luciano não pode tatuagem, mas eu sei que você for lá no pastor Arnaldo pode. Porque a Bíblia não é tão clara assim, se pode ou não pode, né? Então isso fica a critério do pastor. Então o pastor Luciano é muito radical, é muito bravo, né? Como diz a Fabiana, não sei se ela está por aí ou se ela viu que sou eu, correu. Glória a Deus, tá? O Luciano é muito bravo, não. Você da igreja do Luciano deve ser difícil. Eu vou ser lá da igreja do pastor Valdir, afinal lá da igreja do pastor Valdir, nós somos pentecostal. Ah, o negócio lá, o bicho pega. E o culto do Luciano, não, o culto do Luciano é muita palavra. Ih, tem 3 louvorzinhos só, depois é 45, 50 minutos de vídeo o tempo todo, e a gente tem que ficar ouvindo que a gente é miserável, que a gente... Não, vamos... esse negócio não é legal, não. Pergunta a você, quem aqui nunca mudou de igreja porque ouviu uma coisa que não gostaria, mas que está na Bíblia? Ou talvez eu esteja falando com alguém aqui que esteja pensando, eu vou embora dessa igreja, essa igreja é muito radical, esse negócio de ser igreja bíblica não é fácil não pode tatuar, não pode uma baladinha, não pode fazer nada, não pode beber. Luciano não pode beber? Não. Amém? Amém. Então tá bom. Luciano, tu é muito radical, porque lá na igreja perto de casa pode. Sabe o que é isso? A lei diz que tem que matar. E tu que dizes? Aí o pastor lá está dizendo assim, não, mas aqui não é tão assim, né? Jesus Cristo mudou a lei? Ele vai dizer, não penses vós que eu vim mudar a lei. Antes eu vim cumprir toda a lei. Então, esses homens confrontam Jesus e Jesus não cede. Jesus, de forma maravilhosa, ele vai fazer algo que é o que nós estamos tentando fazer nesse congresso aqui desde o começo. Que as pessoas reflitam em si mesmas. Jesus falou assim, vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado aí, junta a primeira pedra e começa. Sabe por quê? Porque se o pecado de adultério é digno de morte, a mentira também é. O furto também é. A omissão também é. Você sabia que todo aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado? Significa que todas as vezes que você podia ter segurado a porta do elevador para alguém passar e você não fez, você pecou. Sabia disso? Significa que todas as vezes que você furou a fila, pegando a fila que não era sua no caixa do supermercado, você pecou. Sabia disso? Pecado não é só aquilo que você faz. Pecado é aquilo que você deixa de fazer e poderia ter feito. É difícil não pecar, né? É muito difícil. Então, se você se considera nessa condição, faz o seguinte: taca a primeira pedra. Aí sabe o que aconteceu? O pessoal começou a olhar para a pedra e aquela pedra virou um espelho. O pessoal olhou para si, para mim não vai dar nada. E começou a soltar, um por um. Foi soltando. E esses homens que começaram a discutir teologia com Jesus fizeram uma pergunta: quem és tu? Verso 25. Eles olharam para Jesus, o próprio Deus, e perguntou: quem és tu? Sabe qual é o meu desespero, pastor João, nessa pergunta toda? Como que uma igreja não sabe quem é Jesus? Porque eles perguntaram para ele: quem és tu? Eles tinham crido, eles eram a igreja, eles eram religiosos da época, e eles não sabiam quem era Jesus. Agora eu quero perguntar a você: quem aqui conhece Jesus? Levanta a mão, por favor. Quem aqui já foi tocado por Jesus? Glória a Deus. Olha só, o grupo que foi tocado é maior do que o grupo que disse que conhece. Como é que você foi tocado por ele e não conhece, irmão? Você está vendo como você mesmo está se confundindo? Como que alguém se encontra com Cristo e vai embora sem saber que ele é o Cristo? Não existe essa possibilidade. Quando ele toca, você sabe que é ele. Quando ele fala, você sabe que é ele. Quando ele chega na presença, você sente que é ele. Luciano, eu não estou sentindo, então hoje é dia de ser livre e começar a sentir. Luciano, eu não estou ouvindo, então hoje é dia de ser livre
Porque talvez é isso que falta, para que você possa de fato se converter a Deus e ser livre. Jesus falou àqueles que creram. Talvez você já crê. Talvez você creia que existe um céu e existe um inferno. Talvez você creia que existe um Deus e existe um diabo. Talvez você creia que existe o certo e existe o errado. E tudo bem. E é a você que crê que nessa noite Jesus Cristo quer dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Perceba que Jesus está querendo levar aquele povo para um passo além do crer, porque eles já criam. Jesus estava falando com aqueles que criam nele. Aqueles que creram, Jesus vai dizer: agora que vocês creram, vocês precisam se definir. Permanecer é convicção. Permanecer é definição. Permanecer aonde? Qual era o motivo de debate ali? Era a palavra. Qual é o grande motivo de debate no mundo atual, gospel, evangélico, cristão, e seja lá qual for o outro nome que estão dando? É a palavra. Vale o que você interpreta. Porque o todos de João 3,16 não é todos, é todos dentro de um grupo. Aí começa a botar um monte de interpretação. Não, mas aqui se você observar, e começa a ter um monte de nova revelação, né? Não, olha, que Deus me deu uma revelação nova. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Jesus queria que aqueles homens que entenderam parcialmente o que ele era se tornassem discípulos. Sabe qual é a diferença de quem só crê para quem é discípulo? O discípulo anda junto. O discípulo encosta a cabeça no seio de Jesus. O discípulo é repreendido por Jesus. O discípulo é abençoado por Jesus. O discípulo é curado por Jesus. O discípulo é restaurado por Jesus. O discípulo é amado por Jesus. O discípulo se relaciona com Jesus. Mas e quem crê? Quem crê não vive essa experiência. Quem só crê não vive essa experiência. Sabe, meus amados, esse congresso ele marca um momento muito especial e decisivo para essa igreja. Nós queremos parar de formar crente e começar a formar discípulos. Aleluia! Se tem uma coisa que o Evangelho não precisa, é de mais crente. O Evangelho precisa de... Você se considera um discípulo? Nós precisamos, meus irmãos. Se pode, não sei o que eu faço para ser discípulo. Primeiro ponto, permaneça na minha. Você ama a palavra? Agora vamos jogar limpo aqui. Todo mundo aqui ama quer estar perto, né? Quantas vezes por semana você se relaciona com a sua palavra? Com a sua vida? Uma pergunta simples aqui. Eu gostaria que nenhum dos pastores respondesse. Mas se alguém tiver coragem, vamos ver quanto tempo demora. Quantos livros tem a Bíblia? 66, amém? Quantos no Antigo Testamento? Antigo Testamento tem 39. Quantos no Novo Testamento? Quantos aqui sabem os 10 mandamentos de cor? A escritor, não vou pedir para dizer não, tá? Mas eu aprendi a repetir, eu confio. Luciano, qual é o intuito dessas perguntas? Meu amado, como é que você diz que ama e você não sabe perguntas simples? Porque uma criança aprende a ler, ela sabe o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é uma sílaba, o que é uma vogal, o que é uma consoante. E como é que um discípulo não sabe os 10 mandamentos do próprio mestre? Mas sabia que mais de 90% da igreja não sabe? Eu lembro de uma ocasião que eu falei assim: quem é que sabe os 10 mandamentos? Aí uma pessoa levantou a mão, eu fui perguntar para ela assim: são 10, né? Eu não sabia nem o que responder na hora. Mas você consegue entender? A falta de conhecimento leva o povo à ruína. E aquele povo estava entendendo
sois meus discípulos e conhecereis a verdade. Então perceba, primeiro ponto, crer. Segundo ponto, permanecer. Terceiro ponto, ser discípulo. Quarto ponto, conhecer. O ser livre é consequência de todos esses passos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos... Consegue perceber que a liberdade só chegou no final? Primeiro o povo teve que crer, depois o povo teve que ser discípulo, depois o povo teve que permanecer, depois o povo teve que conhecer, adquirir conhecimento, e ao final é uma consequência. E conhecereis a verdade, e é um complemento. E a verdade vos libertará. Significa que quem não é discípulo não é livre, sabia? Isso é bíblico. Porque é uma consequência. A consequência do texto é: se vós permaneceres na minha palavra. Então, enquanto você crê, ser livre é uma consequência. Por isso que tem crente aprisionado. Se vós permaneceres na minha palavra. Então, crer é uma coisa. Permanecer é uma opção. Agora, se permanecer, vai ser discípulo. E se for discípulo, vai conhecer. E se conhecer, vai ser livre. Significa que não existe liberdade sem conhecimento. Mas não existe conhecimento sem ser discípulo. E não há como ser discípulo se não permanecer na palavra. E não há como permanecer na palavra se não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você está conseguindo entender? Eu fui daqui para lá e vim de lá para cá. Estou me esforçando, João, me ajuda aí, está dando para entender? Meus amados, o conhecimento de Deus, ele é o princípio da liberdade cristã. Por que o princípio? Porque não existe meia liberdade. Existe meio crente? Existe. Mas existe total crente aprisionado. Porque crer não significa ser livre. Discípulo é livre. Crente não. Mas sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós nem sabemos que liberdade é essa. Estou encerrando, estou atrasado já, pastor. Fala a benção? Amém. Alguns anos atrás, eu assisti um documentário que eu achei muito interessante. Esse documentário, ele pegou algumas pessoas dos Estados Unidos que foram presos e foram sentenciados à prisão perpétua antes dos 10 anos de idade, ainda criança. Os irmãos sabem que lá isso é uma possibilidade. E eu lembro de um homem que estava com 40 anos e ele já estava preso desde os 8 anos de idade. E o repórter fez uma pergunta para ele. E ele desenhou a seguinte história: olha, eu vou abrir as portas do presídio, nós vamos retirar as algemas e você vai poder sair daqui. Você está livre, você pode ir embora. O que você faria? Sabe o que mais me espantou? A resposta daquele presidiário. Sabe o que ele respondeu, Rodrigo? Vou ficar aqui. Aí aquele repórter insistiu com ele, dizendo assim: mas meu amigo, eu estou dando a você a oportunidade de conhecer o mundo lá fora, de ver coisas que você nunca viu, de experimentar coisas que você nunca experimentou, de ir a lugares que você sequer faz ideia que exista. Você sabe a oportunidade que você está perdendo? E sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim: meu amigo, o mundo para mim é esse presídio. Eu não faço ideia de como é viver lá fora. Tudo que você está falando para mim que existe, para mim é mentira. Todas essas comidas que você disse para mim que lá fora tem, para mim é mentira. A praia, os rios, os lugares que eu vejo na televisão, aquilo ali para mim é tudo ficção. E ele estava convicto naquilo. Era uma pessoa que estava tendo a oportunidade de ir embora livre, mas por falta de conhecimento preferia ficar presa. Luciano, o que isso tem a ver comigo? Muitas e muitas vezes esse é eu e você, meu amado. A palavra é pregada e a oportunidade é dada, dizendo: você pode sair dessa
Eu lembro que uma vez que eu desci do púlpito e um diácono me perguntou assim: Luciano, por que você chora quando prega? E aquilo ali me disse: não, mas porque eu senti, eu vi, aquilo era verdade para mim. Não, isso aí é puro emocionalismo. Isso aí não existe, não. Eu falei: meu irmão, é você que na verdade nunca foi livre. É você que precisa se libertar. É você que precisa ser livre. Porque o dia que você vê aquilo que o liberto vê, aí você vai entender o que o povo de Deus agora. Sabe por que o mundo não entende quando um crente diz aleluia? Sabe por que o mundo não entende quando um crente dá glória a Deus? Sabe por que o mundo não entende quando o mundo vê uma pessoa, um jovem, uma jovem, botando uma Bíblia embaixo do braço, pegando um ônibus, indo para uma igreja, indo para um congresso, indo para uma vigília, indo para uma serenata? O mundo não entende. Eles acham que nós estamos gastando a nossa vida com algo que é uma ilusão. Porque eles vivem uma vida inteira aprisionados, eles sequer imaginam o que é ser livre. Você já teve a oportunidade de evangelizar alguém que você ama? E você insiste em dizer à pessoa: meu amado, você pode ser livre, você pode ser feliz, você pode conhecer a Cristo, isso vai mudar a sua vida, isso vai transformar o seu caráter. E parece que a pessoa ignora o que você está falando. E não é porque ela não gosta de você, ela simplesmente não acredita em você. Luciano, mas por que ela não acredita em mim se eu nunca menti para ela? É porque ela não consegue nem imaginar o que vocês estão falando. Sabe por que muitos e muitos de nós aqui ainda não nos rendemos nesse congresso como deveríamos? Porque ainda não entendemos a pessoa que está aqui. Você ainda não entendeu que Jesus Cristo está nesse lugar. Luciano, como é que você garante? Eu tenho certeza que você ainda não entendeu. Porque o dia que o povo entender que o Deus do universo está presente no meio, não há como ficar em silêncio. Não há como se conter. Eu fico me perguntando: e se Jesus Cristo se personificasse novamente, sabe, da terra, e aparecesse aqui no meio agora, qual que seria a reação desse povo aqui? Será que ia ficar alguém sentado? Se Jesus Cristo viesse andando aqui pelo meio, aleluia, você ficaria na condição que você está? Ora, se celebridades passam por aí e as pessoas se jogam nos pés dela, eu fico imaginando se Jesus então se personificasse e aparecesse pessoalmente, fisicamente, qual seria a reação do povo? Você acharia diferente, sim ou não? Por quê? Se eu estou dizendo que ele está aqui. Está vendo como você não acreditou? Mas eu não me incomodo, não. Eu tenho certeza. O John vai subir aqui para me ajudar. Me ajuda aqui, John, pelo amor de Deus. Eu tenho que chamar alguém mais pentecostal para ver se o negócio funciona aqui, porque comigo eu já percebi que o negócio não vai muito. São características diferentes, eu respeito. Eu saí dali, o Valdir já me saiu, eu saí dali com o Valdir me chamando de reformado. Estou na bênção. Eu sei que o meu jeito é esse mesmo. Meu amado, eu vou falar mais uma vez, para ver se você me entendeu. Sabe o Jesus Cristo que te salvou? Que te transformou? Que te batizou com o Espírito Santo? Que salvou a sua casa? Que salvou a sua família? Que salvou o seu casamento? Que libertou o seu filho? Que estava presente no dia que você foi batizado? Que viu você chorar quando você estava trancado dentro do quarto sozinho, de joelhos? Que abriu a porta de emprego quando você estava precisando? Que trouxe libertação, cura, vida para a sua casa? Que trouxe a sua filha, seu filho de volta para a presença de Deus? Que salvou a sua alma do inferno? Que desceu no esplendor da sua glória para te salvar, para te perdoar? Que morreu na cruz para perdoar o seu pecado? Aquele Jesus que foi aprisionado numa cruz para que você fosse livre? Aquele Jesus que foi chicoteado para que você pudesse ser livre? Aquele Jesus que foi levado como malfeitor para que você pudesse ser abençoado? Aquele Jesus que deixou o esplendor da sua glória para vir a esse mundo, pisar a essa terra, para que você fosse transformado? Esse Jesus está nesse lugar.